Bem, pessoal, dando continuidade ao nosso módulo 3 de estruturas de repetição, nós vamos falar hoje sobre os laços por contador, ainda mais especificamente sobre a estrutura for. Então, nós vimos que os laços por contador eles seguem três regras básicas ali, né, de inicialização, condição de parada e incremento, certo? Então, toda vez que eu faço um laço de repetição por contador, eu tenho que ficar atento a essa estrutura básica de respeitar essas três regras, né? Inicialização, condição de parada e incremento. E o incremento ele sempre é feito ali no final do nosso laço de repetição. Então, essa é a estrutura básica, e aí tudo que eu colocar aqui, né, dentro do meu laço são as instruções ali que vão ser executadas várias vezes a partir de uma determinada condição. Como a gente utiliza comumente, né, nos nossos programas muitos laços de repetição por contador, vocês vão ver isso mais para frente, né, no próximo módulo, quando a gente falar lá das estruturas é, de, de armazenamento com os vetores e matrizes, por exemplo, a gente utiliza muito laço de repetição para manipular vetores e matrizes. Então, dessa forma, os programadores que desenvolveram a linguagem, eles pensaram em criar uma estrutura que facilitasse a utilização e compactasse essas três regras dos laços de repetição. Então, uma estrutura onde eu já tivesse ali o processo de inicialização, condição de parada e o incremento. Então, o for é uma estrutura que foi desenvolvida para laços de repetição por contador. Isso significa, então, professor, que eu não irei poder utilizar for para laço de sentinela? Não, é possível utilizar o for em uma estrutura de laço de sentinela, mas não faz muito sentido, certo? Porque o for foi uma estrutura desenvolvida especificamente para laço por contador e para unir essas três regras do laço por contador. Então, para laço por sentinela, a gente pode utilizar o while ou um do while para estar desenvolvendo o laço por sentinela de acordo com a nossa necessidade. Fica mais usual, certo? Mas isso não impede que seja possível criar um laço de repetição por sentinela por for, apesar de não ser indicado. Ok. Então, qual é a sintaxe? Como é que funciona esse for, essa estrutura de laço de repetição com for? Então, o for eu tenho aqui, né, a palavra reservada da linguagem e entre parênteses eu vou montar a minha estrutura. Só que nesse caso eu não vou ter a única, como while lá, eu não vou ter só a condição de parada. Eu já vou ter as três partes que compõem o laço de repetição por contador. Então, eu vou ter a inicialização, um ponto e vírgula, separando a inicialização da condição e depois um incremento. E dentro do meu laço só vai ficar realmente o bloco de instruções. E aí você pode se perguntar, então como é que vai funcionar isso aí na prática, na hora que eu for executar o meu programa? Então, quando você executar o seu programa, o que, que vai acontecer? Quando ele chegar, quando eu estiver executando o programa e chegar na linha aqui do meu for, o que, que vai acontecer? Eu vou chegar na linha do meu for. E aí a primeira coisa que ele vai fazer é executar o que tiver aqui sendo inicializado. Então ele vai executar a inicialização. Após ele inicializar a variável, que certamente será a variável contador, ele vai vir para cá e vai fazer a minha análise da condição de parada. Se essa condição de parada for verdadeira, assim como no while, ele vai entrar dentro do laço e vai começar a executar o que está aqui no bloco de instruções. Depois que ele chegar e encerrar todas as instruções que está dentro do laço, ele vai vir para o incremento e vai fazer o incremento que está aqui. E depois do incremento, ele volta para a condição de parada. Então, ele vai ficar rodando aqui entre a condição de parada e o incremento. A inicialização ela só vai ser feita uma única vez. Quando ele chega no laço, ele faz a inicialização. Mas depois, ele só vai ficar verificando a condição de parada, entra, executa o bloco de instruções e volta e faz o incremento. E retorna de novo para a condição de parada. E fica assim até que a condição seja falsa.
que muda? Na verdade, praticamente nada. Ele só compacta todas as três instruções. Isso faz com que a gente consiga ter um código mais compacto e, ao mesmo tempo, a gente tem um processo mais otimizado e mais difícil de gerar erros, porque você já tem uma estrutura que compõe todas as três regras e evita que você esqueça de colocar uma das instruções, né, que fazem parte dessas três regras e com isso acabe fazendo um laço infinito, por exemplo. Porque imagina que se a gente não coloca o incremento aqui, o contador é zero. Conte é menor que zero, conte é menor que 5, zero é menor que 5 ele vai entrar no laço. Depois zero é menor que 5 ele vai entrar no laço. E o contador, nesse caso aqui, nunca vai deixar de ser menor que 5, então ele vai rodar, entre aspas, infinitamente. Claro que se eu executar isso aqui, o que vai acontecer? O computador vai ficar girando várias vezes aquele laço até um momento que ele vai identificar que há um problema no meu código e o sistema operacional do computador vai falar, ó, tem um programa executando coisas demais ali e não para, tá estranho isso. E aí ele vai finalizar. Mas isso pode até dar um bug no computador, travar, é, porque ele vai ficar fazendo um processamento ali de forma, entre aspas, infinita. Então, se não houver nada que interrompa, ele vai continuar executando sem parar, certo? Então é necessário que a gente siga sempre as três regras, né? Inicialização, condição de parada e incremento. Então, como é que eu faria para fazer essa estrutura aqui? Aqui a gente tinha feito aquele primeiro programa lá no vídeo passado, onde, onde a gente exibiu uma frase Olá Mundo 5 vezes. Então, se eu compilar e executar aqui, outro ponto e vírgula aqui, se eu compilar e executar, eu tenho aqui 5 vezes Olá Mundo. Então, uma, duas, três, quatro, cinco. É porque aqui eu esqueci de botar o barra N, ele acabou ficando tudo na mesma linha. Fica mais fácil de visualizar. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Então, exibiu 5 vezes. Como é que eu faria esse laço utilizando um for? Então, no for, eu faria, primeiro, inicialização, segundo, condição de parada, terceiro, incremento. Poderia colocar aqui conte é igual a conte mais um, ou a gente já viu, né, no final do vídeo passado que isso aqui poderia ser substituído por conte mais mais. E aí, aqui dentro do meu laço, de fato, eu faço o que eu preciso para resolver o meu problema, que nesse caso é exibir a palavra Olá Mundo. Então veja que eu tenho uma estrutura compacta, onde eu tenho a inicialização, a condição de parada e o incremento. Então, dessa forma, se a gente eliminar toda essa parte aqui, compilar e executar, a gente vai ter o mesmo resultado, certo? Só que com uma estrutura de laço de repetição mais compacta. Então, a grande vantagem do for para laços de repetição por contador é porque ele já traz, né, embutido ali as três regras. Você pode perguntar, professor, mas e se eu não tivesse a inicialização? Se por acaso essa variável já tivesse sido inicializada em outro lugar, em uma determinada operação, então um caso específico. Eu posso deixar vazio, não tem problema. Só que eu tenho que deixar o ponto e vírgula, marcando que ó, a inicialização está vazia, e aí agora eu tenho a condição de parada e o incremento. Então, dessa forma, também vai funcionar, não tem problema. Né? Assim como se também não precisasse do incremento, eu poderia também retirar o incremento. Né? Mas claro que o incremento, principalmente, né, se eu tenho um laço por contador, eu tenho que ter um incremento em algum lugar. Então, esses são casos de excepcionais, né? Com exceções aí, porque na maioria das vezes a gente tem um laço por contador, a gente vai precisar fazer inicialização, condição de parada e incremento, então o ideal é que a gente faça isso numa estrutura já de for, porque já fica tudo correto, tudo em uma única estrutura e evita que haja problemas, né? Eventuais erros. Uma outra coisa é que eu poderia substituir ali o conte igual a conte mais um por conte mais, né? A gente viu também que é possível no vídeo anterior. Então eu teria uma estrutura bem compacta ali, né? E que gera o mesmo resultado. Então, para finalizar o vídeo, bora fazer uma atividade rápida aqui, só para a gente, só para
para a gente utilizar o for, né, dentro de uma outra aplicação. Então, aqui eu tenho, desenvolva um programa que receba uma quantidade n de números inteiros e, ao final, informe o menor número digitado, certo? Então, eu quero desenvolver um programa que receba uma quantidade n de números e, ao final, informe o menor número digitado. Então, como é que a gente poderia resolver esse problema? Então, mais uma vez, sugiro que vocês pausem o vídeo, tentem dar uma analisada no problema, tentem ver o que vocês fariam para resolver esse problema. Eu já adianto o seguinte, ó, a gente tem que começar agora dividir para conquistar. Então, o ideal é que a gente comece a subdividir partes do nosso problema e comece a resolver por partes. Então, começando pensando sobre os dados de entrada e, posteriormente, os dados de saída. Então, esse problema específico, a gente quer receber uma quantidade de números inteiros n. Então, eu vou precisar receber uma quantidade, que é a quantidade de números, certo? Então, a primeira coisa aqui o primeiro dado que eu tenho é o dado inteiro aqui da quantidade n. Ok, recebi essa quantidade n. Então, agora, eu preciso receber cada um dos números. Então, eu vou precisar de uma variável aqui, eu vou chamar aqui de num, para receber cada um desses números. E essa variável, eu não sei quantos números exatamente eu vou receber, vai depender da quantidade que for digitada. Então, eu vou precisar de um laço de repetição que rode aquela quantidade n de vezes, só que não para um printf, sim para um scanf, né, para pegar esses números. Então, printf, %d, em comercial num. Então, teoricamente, dessa forma, eu já recebo uma quantidade e já consigo pegar aquela quantidade de número. Então, eu posso testar isso aqui já para ver se a minha entrada de dados está correta, se já está funcionando. Né? Eu acabei tirando aqui a minha variável contador, né, da declaração. Então, ok. Pego, então, certo. Então, vamos lá. Então, o primeiro item é digitar quantos números? Por exemplo, 3 números. E aí, 10, 5 e 9. Aparentemente funcionou, né? Vamos testar de novo. Sempre toda hora está aparecendo isso. Vamos lá. 5 números. 1, 2, 3, 4, 5. Então, perceba que nossa entrada de dados já está correta utilizando o laço de repetição. Agora eu tenho que pensar dentro do meu problema. Qual é o meu problema? É obter o menor número. E aí, como é que eu faço para solucionar isso? Então, eu quero receber esses números e, ao final, informar qual o menor número foi digitado. E aí, eu tenho que pensar numa estratégia lógica para resolver esse problema. Então, bora imaginar uma situação. Né? Você vai receber aqui o valor 7. Vamos imaginar, primeiro eu vou dizer que eu vou receber 4 números. Então, a minha quantidade lá é 4, certo? A quantidade é 4. E a partir daí, eu vou receber os números. Vou começar a colocar assim, porque eu acho que fica mais fácil para vocês não sofrerem com a minha letra. Então, aqui é 1, vou receber aqui o número 5. Depois vou receber o número 7. Então, depois eu receber o número 9, depois eu receber o número 2. Então, o que acontece? Quando eu recebo o número 5, eu não sei ainda os outros que eu vou receber. Então, eu só sei que eu recebi aqui o primeiro número, que é 5. Quem é o meu menor número nesse momento? O meu menor número, nesse momento, é o 5, concorda? Aí depois, eu vou receber o número 7. Quando eu recebo o número 7, o que é que eu tenho que avaliar agora? Quem é meu menor número agora?
É 5 ou é 7? Pô, continua 5, né? Então, beleza. Aí depois eu recebi o número 9. Quem é meu menor número? É o 5 ou 9? Continua o 5. E aí depois eu recebi o número 2. Quem é o meu menor número? É 2 ou 5? É o 2, né? Então eu venho aqui agora e, e vou colocar aqui o 2, porque o 2 foi o meu menor. Como agora acabou, então o menor número que eu tenho é o quê? O 2. Então imagine o seguinte, que você que tem um bocado de números ali, só que eles estão tampados, você não consegue ver todos. Então você não consegue analisar todos de uma vez. Você vai ter que analisar número por número. Então, uma vez que você vai analisar por número, é como se a única possibilidade, a gente não consegue guardar todos os números de uma vez. Então, eu poderia criar uma caixa, chamar de menor, e aí eu ia pegando o número e verificando se esse número era menor do que o que eu já tinha. Ia guardando sempre o menor número dentre aqueles que eu vou vendo. Então, o primeiro número era 5, então eu só tenho 5, o 5 é o menor. Depois eu peguei o 7. Aí o 7 é menor que 5? Não, então eu continuo com o meu. Depois eu peguei o 9 é menor que 5? Não, então eu continuo com o meu. Quando eu peguei o 2 é menor que 5, então eu faço o que eu troco. Eu descarto o 5 e fico com 2. E aí ao final da sequência eu vou ter o menor número. Então é isso que a gente vai fazer lá no código. Então eu já estou pegando todos os números. O que eu vou fazer é o quê? Eu vou criar aqui uma variável menor para pegar o menor valor. E aí, todo número que eu pegar, eu vou verificar se esse número é menor, se o número que eu peguei agora é menor do que o meu menor. Se ele for menor do que o meu menor, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar ele dentro de menor. Então, dessa forma, toda vez que o laço rodar, o meu número vai ficar sendo o menor de todos. Certo? A minha caixa menor vai ter o menor número de todos. Só que tem. E aí no final, quando acabar o laço, eu vou fazer o quê? Eu vou exibir o menor número. Então, o menor vai ser igual a menor. Só tem um pequeno problema nessa resolução aqui. Qual vai ser o meu primeiro menor? Vai ser zero? Imagina nesse caso se o menor inicial fosse zero. 5 seria menor que zero? Não seria. Então ele continuaria com zero. 7 é menor que zero, não é. 9 é menor que zero, não é. 2 não é menor que zero. Então zero seria o menor valor de todos, só que zero nem existe na sequência. Então o ideal. Eu vou falar, então vou botar 100 como menor inicial. Só que se fosse 101, 110, 220, 340. Então a sequência poderia sempre existir um número, uma sequência de números que fosse menor, que fosse maiores do que o meu inicial menor. Então, o ideal é que o menor ele fosse inicializado como o primeiro número da sequência. Então, o que a gente pode fazer para resolver essa questão? Ao invés de começar tentando dar um valor arbitrário ali, se eu tenho quatro números para ser, se eu tenho quatro números para ser é, recebidos, eu pego o primeiro número antes e defino ele como menor. E o meu laço de repetição ele vai pegar só os demais números. Então, se a sequência é 4, meu laço de repetição só vai rodar 3 vezes. E eu pego o primeiro e já digo que o primeiro é o menor. Então, como é que eu faria para esse laço rodar uma quantidade n, só que seria uma menos da quantidade n. Se a quantidade fosse 4, ele iria rodar 3. Se a quantidade fosse 5, ele iria rodar 2. Então, pensem um pouquinho sobre isso e façam uns testes aí para ver se vocês conseguem fazer esse laço rodar uma quantidade de n, só que uma menos, né, do que a quantidade de n. Bem, então uma possibilidade seria colocar aqui quantidade de n menos 1. Então eu poderia fazer isso e iria funcionar. Só que tem uma coisa, sempre, toda vez que ele fosse comparar, ele ia ficar diminuindo 1 por n. Daria certo, mas não seria tão eficiente. Mas imagina, eu não quero pegar um número antes, então eu poderia inicializar o meu contador já com 1, porque aí eu já peguei um número antes. Então ele já vai rodar um a menos. Se a gente testar isso aqui, ó, vamos rodar aqui para a gente ver. Então, se minha quantidade
for 4, 1, 2, 3, e já parou. Então, ele só pegou 3 números. Se a quantidade for 5, 1, 2, 3, 4, e ele já parou. Então, ele está pegando um a menos do que a sequência. Isso me dá margem para eu pegar um fora do laço, certo? Então, eu vou pegar o primeiro fora do laço e vou dizer que ele é o menor. Então, tem muita gente que faz isso aqui. Pega o número e depois já faz. Menor é igual a num. Pode ser? Pode. É isso que a gente conceitualmente quer fazer. Pegar o primeiro número e dizer que ele é o menor. Só que eu poderia pegar ele já direto no menor. Né? Então, eu pego o primeiro número e já digo que ele é o menor. Pronto. Porque eu só tenho um por enquanto, ele é o menor. E a partir daí a gente vai pegar os outros. E toda vez que a gente pegar os outros, a gente vai fazer aquela comparação. Se esse número que eu peguei agora for menor do que o meu menor, eu vou trocar, certo? E lá no final do laço, eu vou exibir, então, o meu menor. Menor. Então, essa solução aqui, de fato, resolve o meu problema, certo? Definitivamente. Porque o primeiro, isso aqui a gente vai considerar que a quantidade seja pelo menos um, né? Não vai ter quantidade zero. Mas se for só um, ele vai pegar já o primeiro, dizer que é o menor e não vai fazer o laço e tudo bem, o primeiro é o menor mesmo. Então imagina, ó, se a sequência aqui é um número só e o número é 5, o menor é 5, porque só tem ele. Agora, se a gente tem uma sequência, por exemplo, de 5 números, 3, 1, 4, 0 e 8. Então, porque se foi 5 números, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, o menor número foi o 0, que foi o número da sequência ali. Agora, se eu tenho aqui 3 números, 7, 2 e 9, o menor número é o 2. Então, para qualquer sequência, ele vai sempre entregar qual é o menor número, certo? Isso aqui foi para demonstrar, pessoal, como utilizar, né, um laço de repetição por contador utilizando o for. E a partir daí, toda vez que a gente precisar, né, utilizar qualquer tipo de laço de repetição por contador, a gente pode utilizar o for com essa estrutura de inicialização, condição de parada e incremento. Então, nos vemos no próximo vídeo, onde falaremos dos laços por sentinela, e aí começando com while e depois com do while.